Trata-se de substituir o espírito de egoísmo e de separatismo vigente por um espírito de união com Deus e de colaboração com o próximo. Trata-se de nos colocarmos num estado de aceitação perante a lei de Deus, ao invés de nos colocarmos num estado de imposição para com o próximo. É na aplicação desta nova lei, a do Evangelho, que consiste o segredo da felicidade e o caminho para fugir dos muitos sofrimentos que nos atormentam. A nossa vida e o nosso destino não se desenrolam ao acaso, mas são dirigidos por Deus. O método da aceitação pacífica resolve o conflito entre a criatura e a lei, de maneira mais rápida e tranquila, qualquer que seja a pena que se deva pagar. Rebelar-se é o maior erro que se possa cometer. Se a lei do universo quer que o caminho para a felicidade seja o da obediência, é lícito ao homem construir para si quantos sofrimentos queira, porque isto lhe faz abrir os olhos e o obriga, para seu bem, a aprender. Mas não é lícito destruir a lei, pois neste caso, se ele possuísse este poder, lançaria tudo no caos. Perante um quadro de lógica, bondade e justiça, assim tão perfeita, há ainda no mundo gente que, sem ter compreendido nada, quer julgar Deus como culpado dos sofrimentos que há no mundo. Procuram-se assim infelizes escapatórias, lançando-se a culpa em Deus ou em seus próprios semelhantes. Mas é inútil, tudo fica na mesma. Os erros têm de ser corrigidos, as dívidas têm de ser pagas, a lição tem de ser aprendida. Quando chega a dor, nunca queremos admitir que a culpa seja nossa e não de outros. Perante a lei, cada um se encontra sozinho e trabalha por sua conta. Cada um fica com o destino que quis construir para si mesmo. Rebelar-se é pior. O mais que pode fazer é resignar-se e corrigir-se, construindo para si de agora em diante um destino melhor, de convicta obediência a Deus, agradecendo-lhe pela dura lição que vai conduzi-lo à felicidade. Seja qual for a religião a que o homem pertença, seja o maior dos ateus, ele obedeceu, obedece e obedecerá sempre a Deus, no sentido de que não pode escapar da sua lei. Por exemplo, o fato de pertencermos a uma ou outra crença não nos isenta da dependência da lei da gravitação. O erro está em acreditar que estas verdades das quais estamos falando sejam particulares a este ou aquele grupo, religião ou filosofia humana, quando de fato são verdades que existem, continuam existindo e funcionando, mesmo que o homem não as conheça ou não as queira admitir. Elas existem independente do conhecimento, da negação e mesmo da existência do homem. A conclusão
é que todos obedecem a Deus, os crentes sabendo o que fazem, os descrentes sem o saberem, os bons de boa vontade, de olhos abertos, por amor, sustentados pela justiça de Deus, os maus de má vontade, nas trevas, revoltados, com raiva, esmagados pela mesma justiça de Deus. É bem estranha e primitiva esta maneira de conceber tudo em função de si mesmo, pela qual o homem se faz centro, finalidade única e também dono, se pudesse, da criação. Mas em quantos erros e ilusões psicológicas ele incorre nessa primitiva maneira de conceber as coisas, e com quantas dores terá o homem de pagar a sua ignorância, quantas vezes terá de bater a sua dura cabeça contra as paredes da lei, até que compreenda quão inútil e dolorosa é a loucura da sua rebeldia e quão grande é a vantagem de coordenar-se com a lei, conforme a vontade de Deus. Os materialistas julgam que a ciência poderá impor-se à lei de Deus, quando na verdade poderá apenas demonstrá-la. E, ao mesmo tempo em que eles estão trabalhando para construir um mundo sem a espiritualidade, a lei rege a evolução da vida e os dirige, impulsionando-os para construir um mundo baseado nessa espiritualidade. Construtores e destruidores, apesar de o fazerem de forma oposta, de fato todos colaboram dentro da mesma lei, para realizar a mesma construção. Assim como a morte é necessária para gerar a vida e colaborar com ela para constantemente renová-la, sem o que não seria possível a sua evolução, assim os destruidores são necessários para realizar os mais baixos trabalhos de limpeza do terreno, sobre o qual, de outra maneira, não seria possível construir. Quem quiser viver com sabedoria, sem se lançar aos mais variados perigos, evitando sofrimentos, tem de compreender que há uma lei sempre presente, ativa, e que é muito arriscado não a respeitar. Se já tivéssemos aprendido todas as lições que a lei contém, não cometeríamos mais erros, desaparecendo assim as reações necessárias para nos reconduzir ao caminho certo da nossa libertação. Então deveria desaparecer também a dor, dado que a sua presença no mundo seria absurda, porque uma vez aprendida a lição, ela não teria mais função alguma a preencher. Lembremos que a lei é sempre boa e justa. Se às vezes usa o chicote, é apenas porque, devido à nossa dura insensibilidade, não há outro meio para nos corrigir, conduzindo-nos assim para o nosso bem. Todos sabem, através da sua própria experiência, que a dor é ponto fundamental da nossa vida. Os desejos dos pobres e dos poderosos, na maioria dos casos, ficam insatisfeitos e acabam fracassando em desilusões.